Como que é a tua aproximação de Deus? Como é que é a tua história religiosa, tua fé? Como começou essa conexão maior que você tem com Deus? Para mim começou num momento de dor. A gente sempre fala que às vezes a gente tem algumas dificuldades de entender o nosso propósito de vida, de entender de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. E para onde que eu vou, para onde eu irei. Teve um momento que eu vivi uma crise existencial comigo mesmo. Eu tentei, antes de jogar bola, ser cantor de pagode. Cantor de pagode? Então você toco, dá uma arranhada? Eu toco percussão geral, para você ter uma ideia. Até hoje? Até hoje eu toco. Acredito que com 10 para 11 anos, se não me falha a memória, eu participei de um seriado no SBT chamado Brasileiros e Brasileiras. Brasileiros e Brasileiras. Foi gravado lá no Carandiru e eu contracenei com o Edson Celular e vários outros atores na época, né? Eu não vou me lembrar aqui. Mas o Edson, eu me lembro porque ele era um dos protagonistas da novela. E eu participei tocando pandeiro, junto com outro amigo, numa cena. E isso, para mim, foi crescendo cada vez mais. E na comunidade sempre tinha isso. Uma festa tinha um samba, e eu sempre era chamado para tocar algum instrumento. Sempre era chamado. E aí fui crescendo e já na adolescência montamos um grupo de pagode e a gente saía para tocar na Zona Norte, e saía para todo lado. Pagodeiro. Pagodeiro mesmo. E eu tocava percussão geral e cantava, era vocalista, um dos. E aí eu lembro que eu não tinha carro, não tinha condições, e aí, alguns companheiros também não tinham. E eu colocava o meu instrumento nas costas e ia para onde a gente tinha agenda. E aí terminava tudo, e aquele negócio, via todo mundo feliz e se divertia naquele momento, mas quando terminava, que acabava, eu voltava para casa a pé, com o instrumento nas costas, triste. Puxa. Me perguntando, o que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Quantos anos, mais ou menos? Até os 19 eu estava fazendo isso. Até os 19 anos eu estava fazendo isso, tocando. E aí eu entrei numa crise comigo. Eu falei, comecei a fazer uma avaliação, falei, minha vida não mudou. Estou com 19 anos, parei de estudar para tentar realizar o sonho de ser jogador profissional. Tá difícil. Vou parar de jogar bola. Não dá mais para continuar. Qual é o meu signo, o meu propósito de vida? Aí eu fiz uma pergunta. Será que Deus realmente ele tem algo para preencher para mim? Me preencher e tirar esse vazio? Porque eu ouvia falar que realmente, quando a pessoa ela tinha esse encontro com Deus, ela entendia qual era o seu propósito. E aí é aquele negócio. Talvez eu tenha muito ou não muito, mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E aí eu pego uma fala do apóstolo Paulo dizendo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar feliz, tendo tudo, uma boa condição, mas eu também posso estar triste, estar abatido, tendo tudo. Sim. Ou posso estar feliz, não tendo nada, ou posso estar triste também nessa situação. Então, eu comecei a entrar nesses conflitos com 19 anos. E eu falei, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha vida. Eu falei, então eu vou para a igreja. E tomei essa decisão de ir num culto, de ir para a igreja. E aí sentei e fui assistir esse culto. Tinha falado com Deus antes, num sábado, dentro do meu quarto. Falei, Deus, é verdade mesmo que você não está feliz com a vida que eu estou, que você muda, que você traz felicidade? Estou com 19 anos, fiz de tudo, não consegui um emprego digno, não consegui mudar a minha história, não consegui mudar a vida da minha mãe, não consegui mudar nada da minha realidade, tudo que eu fiz deu errado. E parece que as pessoas têm razão. Olha que interessante. Parece que tudo aquilo que as pessoas falaram para mim, elas têm razão. Elas falaram que a minha família, ninguém ia dar em nada, o meu pai morreu sendo um pedreiro, mas trabalhou, foi digno, a minha mãe é faxineira, os meus irmãos estão aí e eu também estou indo por esse mesmo caminho. É verdade, tá dando certo. É verdade que você tem alguma coisa que o senhor não quer que eu viva assim? Então fala comigo de alguma forma. E aí? E eu fui para a igreja, fiz um desafio, sentei no último banco, fiquei assistindo o culto, não me preocupei com nada. A pessoa que eu tinha falado
para Deus usar ela para falar comigo, me ignorou o culto todo, não olhou na minha cara. E eu comecei a desconfiar de que realmente Deus tinha alguma coisa, né? Mas antes do culto terminar, essa pessoa olhou para mim lá de longe e veio na minha direção. E aí foi uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha 19 vida. anos. Com Deus, com 19 anos. Eu falei para Deus assim, eu vou na igreja, usa alguém para falar comigo, mas não é só alguém, usa o fulano de tal, aí eu dei o nome. Ah, deu o nome ainda. É ousado. Ousado. Eu acredito que Deus gosta de pessoas assim. Pessoas que desafiam Ele para que Ele realmente possa se manifestar de forma nítida, clara, específica para cada um. Comigo foi assim. A Bíblia nos ensina sobre isso, né? Para a gente ser específico com Deus, sem ficar dando muitas voltas. Ser direto. Senão ele não entende, Senão né? ele não entende, vai direto no ponto. É, E aí pronto, fui. E aí quando estava terminando o culto, esse rapaz que eu falei, veio na minha direção. E quando ele veio na minha direção, ele começou a falar tudo o que num dia anterior, num sábado, eu estava falando com Deus dentro do quarto. meu Deus. Só que eu tinha falado assim, se assim o Senhor fizer, a partir desse dia em diante, eu me rendo. Não fujo mais, não fico mais correndo, Então me esquivando. foi aí. E aí, a partir de 2000 foi quando isso aconteceu. E até então, 23 anos se passaram e eu estou aqui de forma ininterrupta, assim, né, servindo com as minhas falhas, está tudo bem, nós somos assim, mas procurando acertar todos os dias. E aí foi que eu tive esse encontro com Deus. Aí eu fui entender que lá em 91, quando eu estava com 11 anos, que eu fui jogar futebol de salão, era um time de missionários que pregavam o evangelho através do esporte. E todas as vezes que eu ia jogar com eles, eu tinha que entregar exemplares da Bíblia nas arquibancadas antes de jogar. E eu fui perguntar para ele por que tinha que fazer isso. Ele falou assim, porque nós não temos como objetivo maior encontrar um novo talento do futebol mundial, mas nós temos como missão pregar o evangelho a todos. É por isso Desde que você 19 anos. é por isso que você entrega as Bíblias na arquibancada. Meu Deus, que linda. Então daí pra frente, e já era na mesma igreja? Não, não era, porque eu jogava bola e era uma outra igreja, né? E eu tinha 11 anos de idade, isso. Só que em 2000, eu me converti ali na igreja, numa congregação no Carandiru ainda, e depois saí dessa igreja, depois que eu saí também do bairro do Carandiru, aí eu fui congregar na sede, mas do mesmo ministério. Sim. Nossa, que coisa mais linda.